Querido Deus, muito obrigado por mais um dia, mais um culto na tua presença. Obrigado por ter trazido a gente aqui com segurança, porque mais uma vez a oportunidade que a gente não merece de ouvir a tua palavra, de ser melhor e de saber que tudo que a gente faz, tudo, desde manhã até a hora de dormir, é para a tua glória, Senhor. Ajuda a gente a lembrar disso todo dia. Amém. Valeu, meu filho. Glória a Deus, irmãos. Vamos orar pelos nossos meninos? Cadê? Glória a Deus. Glória a Deus. Os meninos bonitos. Glória a Deus. Estenda suas mãos para cá, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, oramos por cada vida, Senhor. Oramos pedindo ao Senhor o teu favor, o teu cuidado, a tua bênção sobre a vida deles, Pai. Deus, cuida deles, Senhor Jesus. O mundo quer eles para eles. Satanás quer eles para eles, Senhor. Mas nós pedimos ao Senhor misericórdia sobre a vida delas. Como hoje, Senhor, eles estão aqui na Tua presença, que Salmos 23 se cumpram na vida dele, que eles possam voltar à casa do Senhor enquanto eles viver. Pai, pedimos ao Senhor a Tua bênção sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. E aí, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje é dia de ceia. Como o Júnior falou, é um dia diferente. Não é um dia comum. Então hoje é dia de a gente poder lembrar do nosso Senhor, lembrar de tudo que Ele fez e lembrar de tudo que Ele continua fazendo. Que o nosso Senhor não somente fez, Ele continua fazendo. Amém? Você pode abrir sua Bíblia em Hebreus 10, por favor? Hebreus 10, a partir do 19. Hebreus 10, a partir do 19. Do 19 ao 25 nós vamos ler, amém? Diz assim: portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, aleluia, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e os nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. E consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Glória a Deus. Pode se assentar, meus irmãos. Pode se assentar, pode se assentar. Falar de Hebreus. Hebreus é exatamente isso que eu estava falando. Hebreus é o quarto evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. É chamado de quarto evangelho porque se os evangelhos mostram aquilo que Jesus fez há 2000 anos atrás, Hebreus mostram Jesus hoje, sentado à direita de Deus hoje, reinando hoje como sacerdote, como profeta, como legislador da sua igreja, como dono da igreja. É esse Jesus que é apresentado para nós. E o texto começa com, acho que quem lembra da pregação de Romanos vai lembrar desse portanto aqui também. O texto começa com a mesma ideia desse portanto. Portanto, é a ideia de concluir. Depois que ele já disse algumas coisas, agora ele vai concluir. Ele fez do 1 ao 9, tipo uma ideia de um mestre, sabe? Sabe aquele pastor e mestre? E ali, como um mestre, assim, como um professor de teologia, ele explicou um monte de coisa. Mas no 9, a partir do portanto, na hora que ele começa a concluir, e ele já começa com exortação pastoral. Ele já começa com a ideia do pastor. E eu vou sempre falar assim, ele
sem saber direito, porque a gente não tem a noção certa de quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns arriscam que é o apóstolo Paulo, e assim, grandes homens de Deus arriscam que é ele, mas a gente não tem certeza. A gente não tem certeza. Então esse autor, ele faz isso. Ele primeiro aplica uma teologia, ele fala sobre as grandezas de Jesus, Jesus maior que Moisés, Jesus maior do que os anjos, Jesus maior do que os profetas, Jesus de uma ordem sacerdotal diferente, maior do que Arão. Agora ele é segundo a ordem de Melquisedeque, um sacerdócio maior, superior e eterno. Mas ele vem aplicando esse tanto de coisa. Como um pastor que antes de dar um conselho, ele dá uma base. Pensa num gabinete pastoral. Antes de ele te falar assim, olha, segue por esse caminho, ele fala por que ele está dizendo. Olha, porque a Bíblia diz isso. Porque a palavra de Deus diz isso. É como se ele dissesse, eu não estou te dando qualquer esperança, porque a esperança que eu estou dando para você, ela tem algo sólido, ela é uma âncora para a sua alma, quando o próprio autor diz isso no próximo capítulo. E acreditamos, como igreja do Senhor, uma vez que nós, como igreja, estamos afastando muito da verdade, acreditamos que o pastor, ele precisa fazer isso. Ele precisa aconselhar, mas segundo a palavra de Deus. Ou seja, a gente está precisando, e eu posso falar que é do meu sindicato, é da minha classe, pastor precisa voltar a ser pastor. Pastor hoje está entendendo de tudo, menos da palavra de Deus. O pastor moderno, ele aplica a ideia dele, a ideia do conselho, o pastor moderno, é sobre todas as teorias, todas as ideologias que você pensar. Só não às vezes não tem um padrão bíblico. E a gente precisa entender que é o método de Deus. É o método de Deus. O povo de Deus está um pouco perdido nos últimos tempos, por causa que a gente tem seguido pouco o método que a palavra de Deus nos aponta, que é primeiro uma base e depois a vida prática. Primeira disciplina. Primeiro dá uma base, uma sustentação, dá um porquê. Depois vem o conselho. Portanto, depois de concluir, ele está dizendo, portanto. E ele segue o texto dizendo, olha, a partir do 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu. Isto é, seu corpo. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Vamos começar a entender. O escritor de Hebreus começa a usar a teologia do Velho Testamento para trazer alívio aos corações das pessoas que estavam sofrendo. Sim, a carta aos Hebreus foi para trazer alívio aos corações. Foi para resolver problema da vida. Qual problema é esse que eu e você tem? Igual essas lutas que a gente tem. As pessoas, os judeus, que seria o equivalente aos hebreus, aqui que nós estamos lendo aqui, os judeus na época, eles estavam sendo perseguidos pelos próprios judeus. E é uma perseguição um pouco diferente daquela que Roma fazia, que era a morte, né? A espada, ao fio da espada. Mas era uma perseguição, vamos botar em termos práticos, funcionava assim, se o cara tinha um comércio, se um judeu tinha um comércio, e esse judeu tinha se convertido ao cristianismo, aí havia um complô daquelas pessoas para não comprar mais no comércio daquele judeu. Se aquele judeu prestava um serviço, era um homem de trabalho do campo, ao ele se converter ao cristianismo, ele não trabalhava mais. Acontecia de até os seus bens ser tomados, a sua casa, seus filhos vendidos como escravos e até a morte. Então essa era a ideia das pessoas. Em sofrimento, irmão. Era perseguição e sofrimento. E o que acontecia? Os judeus falavam assim, voltem ao judaísmo. Voltem a viver da antiga forma. Voltem a sacrificar animais. Voltem a cumprir os rituais de purificação. Voltem a guardar o sábado, a cumprir o calendário de festas anuais, festas da preparação, festa das cabanas, a própria festa da Páscoa. Agora você precisa fazer peregrinação ao templo uma vez por ano. Volta a isso e a gente para de perseguir.
e a gente para de perseguir. E essa era a ideia da perseguição. Aí a carta foi escrita para eles, como se dissesse, não desistam. Não desistam, continua no cristianismo. Não abandona Jesus, continua. Não abandone, não abandone. Irmão, você imagina, você sem dinheiro para comer, sem trabalho, você bate na porta do pessoa, seu João, me arruma um trabalho. Não, para você não. Para você não. Imagina seus filhos andando, sendo repudiados pela sociedade nas ruas. Imagina você chegar e se ajuntar à seita dos fariseus, sumo sacerdote, lá e tomar sua casa. Você não tem uma casa mais para morar. Então, diante dessas lutas, diante de lutas e lutas severas, lutas como a gente passa na nossa vida, irmão. Luta, falta de dinheiro, dificuldade, problemas. Diante dessas lutas, o autor escreve e fala assim, não desiste. Mas aí que está, olha que maluquice. Para resolver esse problema, o que tinha que fazer? Sei lá. Ó, se estão perseguindo, começa a perseguir também. Se eles querem bater em você, bate neles. Foge, muda para outro lugar. Ou sei lá, vive uma vida dupla, sacrifica no templo, mas confessa Jesus como Salvador. Sei lá, faz igual os Gálatas. Os Gálatas, Paulo escreve a carta aos Gálatas porque estava havendo um sincretismo um pouco, meio de judaísmo com cristianismo. Então, assim, eles falavam assim, não, você pode ser cristão, mas tem que circuncidar. Então, faz os dois. Sei lá, a solução é essa. Mas a solução que o autor da carta aos Hebreus encontrou foi falar da grandeza de Jesus. Olha, problema da vida prática, problema que você está aí agora, sentado na cadeira, problema meu. O autor, a Bíblia, resolveu encontrar a solução para a gente através das grandezas de Jesus. Olha, Jesus é maior que Moisés. Olha, Jesus é maior que não sei o quê. A Bíblia faz ao contrário dos dias de hoje. Parece que essa teologia que é o estudo de Deus, saber quem Jesus é, o que ele fez, o que ele faz, o porquê que ele fez, por que foi cruz, por que Jesus não morreu só com espada cravada, uma lança, por que tinha que ser cruz no madeiro? Por que tinha que sofrer, gente? Por que não pegaram o cara e mataram? Tinha que expor publicamente? Tinha que cuspir na cara dele, bater? Por quê? Por quê? Essa teologia parece estar muito distante da realidade que a gente vive hoje, que parece que esse conceito que a gente entende de luta, de dificuldade, problema, falta de dinheiro, problema no casamento, problema de tudo que é natureza você pensar, parece que ela não se encaixa com essas coisas, com a cruz. Parece que a cruz fica uma coisa muito subjetiva, espiritual, distante para uma eternidade. Não parece que resolve o BO de hoje. Parece que não resolve, mas pelo menos não é isso que a Bíblia nos mostra. Que é um autor que começa, eu fico imaginando eu, Elvis, com a minha incapacidade, às vezes intelectual, espiritual, sentado, e o pastor chega, olha, chegou uma carta lá, do escritor, nós não sabemos o nome, do fulano lá, chegou, bora ler, igreja? Bora. A igreja é perseguida, passando por problema, dificuldade, todo mundo, ai meu Deus, eu perdi minha casa, o outro, ai meu Deus, eu estou sem nada para comer em casa, vamos ler a carta, de repente tem uma esperança. Carta aos Hebreus, Jesus Cristo, maior que Moisés. Aí eu fico pensando, eu sentado nessa reunião, lá no fundo assim, maior do que Moisés, mas não resolve o meu problema. Show que ela é maior que Moisés. Maior do que os anjos. Oh, que legal, hein? Mas eu estou na rua do mesmo jeito, estou sem casa para morar do mesmo jeito. Ah, ele é sumo sacerdote. Uau! Mas não resolve. Então, parece que nos dias de hoje, a igreja vive essa realidade hoje. A obra de Cristo não se encaixa com as lutas e as dificuldades nos dias de hoje. Mas, como eu disse, a Bíblia faz exatamente ao contrário. Ela nos chama a entrar na presença de Deus com confiança, porque temos um grande sacerdote na casa de Deus. Depois de dar uma teologia toda complicada, segundo a ordem de Melquisedeque, pensa um trem que dá trabalho para o povo que estuda teologia, esse tal desse Melquisedeque. Então, assim, depois desse trabalhão louco, o cara fala assim, agora vai o meu conselho pastoral, portanto,
Entre na presença de Deus com confiança, pelo novo e vivo caminho. Ou seja, não é por um caminho que já existia, é para todos aqueles que têm o Senhor como Salvador, um novo caminho. Esse caminho que você trilha é um caminho novo. Você nunca trilhou ele. Na sua vida, antes de você encontrar com o Senhor, não tinha outro caminho. Qual caminho? É um novo e vivo caminho, porque esse caminho agora não é pelo meio mais de sacrifício de animais que morrem, mas é através de um sacrifício vivo. De um cordeiro que está vivo, sentado à direita de Deus. Então ele fala assim, olha, entre com confiança por esse caminho, porque temos um grande, não temos um sacerdote, não temos um sumo sacerdote, temos um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus. De repente, a proposta de sacerdotal não funciona muito na nossa cabeça, porque, de repente, alguns motivos. A falta de um relacionamento pouco com o Velho Testamento. Ou a ideia, no Novo Testamento, a ideia que somos todos sacerdotes, então nós não temos a figura do sumo sacerdote ou do sacerdote nas igrejas. Mas o que é? O que é o sacerdote? Seria aquele, se o profeta é aquele que fala, ouve a voz de Deus e fala ao povo, o sacerdote é aquele que pega a demanda do povo e leva a Deus. Basicamente, de forma resumida, os profetas Isaías, Jeremias, Obadias, Ezequiel, Jeremias, o que eles faziam? Eles ouviam a voz de Deus. E chegava para o povo, assim diz o Senhor. O que os sacerdotes faziam? Levavam o animal diante da arca da aliança, sacrificavam o animal e pedia perdão pelos pecados, aspergia o sangue no propiciatório, pedindo perdão pelos pecados do povo. Intermediava, ele levava a demanda do povo. Deus, esse povo precisa de perdão, estamos sacrificando o animal para nos substituir. E agora ele fala assim, temos um grande sumo sacerdote, um agora que vai fazer esse intermédio entre vocês. Então agora vocês podem achegar com confiança, porque a ideia de confiança, de entrar nesse lugar santo com confiança, era uma ideia praticamente descabida na antiga aliança ou no Velho Testamento. A Bíblia não fala, mas há escritos intertestamentários que contam histórias que os sumos sacerdotes eram amarrados com a corda pela cintura ou pelos pés e com sinos na sua cintura, para quando ele entrasse no Santo dos Santos, onde só ele podia entrar. Por isso que o autor, entre com confiança. As pessoas assim, você é louco? Como é que entra nesse lugar? Porque só o sumo sacerdote podia entrar, e se ele morresse lá dentro, por causa dos pecados dele, ele fosse consumido pela glória de Deus, como é que tirava esse homem lá de dentro? Aí eles amarravam a corda. Se morreu lá, gente, vocês estão ouvindo o barulhinho do sininho? Um perguntava para o outro, uai, não estou ouvindo mais não. Dá um puxãozinho na corda, uai, esse homem está morto lá dentro. Aí tinha que puxar pela corda, que não dá para entrar lá para dentro. Então o autor, ele começa a falar, olha, entrem nesse novo e vivo caminho. Mas o que tem a ver, mais uma vez, Cristo é o sacerdote, ele nos abriu um novo e vivo caminho. Moço, é assim que a Bíblia é. A Bíblia, quem te salvou, foi um homem que há 2000 anos atrás morreu na cruz. Salvação é dada pela forma mais maluca que existe na terra, que chama justificação. Ele te justifica. O céu, tem um cara que mora lá no céu hoje, que nem nome ele tinha. Um ladrão, que não fez nada por merecer, mas no seu último suspiro de vida confessou o Senhor Jesus como Salvador. E hoje mora lá no céu com ele. Ou seja, a Bíblia é vivida, é proposta para a gente, toda de forma sobrenatural. Então, a proposta do autor para a vida daquelas pessoas da época era sobrenatural. Para nós é da mesma forma. Quais são as lutas que nós estamos passando? Ah, Elvis, eu estou passando uma luta financeira.
Eu entrei em algumas dívidas, hoje não consigo mais pagar, e eu estou em uma situação muito ruim, e isso está afetando o meu casamento, isso está afetando a minha saúde. Eu estou passando por um problema muito difícil. A proposta pastoral, o conselho é: entrem na presença de Deus, com confiança, por um novo e vivo caminho, porque temos um sumo sacerdote. Sacerdote esse que diz assim: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus Cristo, Filho de Deus, apeguemos com toda firmeza a fé que professamos. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se da nossa fraqueza, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Sabe por que esse sumo sacerdote é apresentado à igreja na época, aos hebreus na época? Sabe por que esse sumo sacerdote é apresentado para você agora? Porque ele sabe exatamente o que você está passando. O nosso Deus não é aquele Deus aquém, não é aquele Deus soberano e indiferente com o seu povo, mas um Deus que enviou seu Filho, um Deus que encarnou nessa terra e sofreu e passou por tudo que você passou. E passa e vai passar. E esse sacerdote agora tem como autoridade sobre nossa vida e autoridade para nos interceder sobre a nossa vida, porque ele passou por tudo. Assim aproximemos do trono da graça com toda confiança. Toda confiança. A fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Isso é Hebreus 4. Entramos na presença de Deus. Mas como? Não posso. Esse lugar santíssimo é reservado só a algumas pessoas. Agora entrem, e a palavra entrem aqui, ela traz a conotação de entrar juntos. A tradução traz a ideia de entrar junto. Então é Cristo Jesus. É Cristo Jesus pegando na sua mão, o Santo do Santo, a presença de Deus lá. É Cristo Jesus pegando a sua mão. Vamos, pode vir. Eu vou com você lá dentro. Eu vou com você lá dentro. E você assim, não posso entrar na presença de Deus. Eu sou um pecador, eu sou falho, eu passo por muitas dificuldades, e lá a glória do Senhor vem me consumir. Eu estou com você. Vem cá. Eu pego na sua mão e entro. Eu te apresento um novo e vivo caminho. Sem sabedoria humana. Sem precisar de conselho. Sem precisar ficar tomando banho gelado 5 horas da manhã. Sem precisar acordar e pisar o pé na grama para sentir a natureza. Sem precisar gritar, sem precisar andar em corredor cheio de vidro no chão, sem precisar ficar declarando que eu sou bom, eu sou forte. Não, é entrar na presença de Deus, a Bíblia declara isso. Essa é a solução, essa é a metodologia de Deus. É assim que Deus fez. A Bíblia, está vendo? A Bíblia é a fonte que jorra verdades eternas. E sim, essa verdade de Cristo, como novo sacerdote, me dá, com certeza, irmão, por fé, me dá confiança para me viver. Com certeza, ela me dá fé de verdade. Fé que me faz ter força interior. Fé que me faz ter coragem. Fé que me dá sabedoria. E ele continua no versículo 22, dizendo assim, ele continua com a mesma ideia. Assim aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e nossos corpos lavados com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Mais uma vez, o que o autor está fazendo aqui? Desde o princípio, ele está usando a realidade do Velho Testamento, que era uma sombra das coisas que haveria de vir. Ou seja, essa ideia do sacerdote, do sumo sacerdote, apontava para Cristo. Esse sacerdote adentrando no santo do santo apontava para Cristo. O sacrifício apontava para Cristo. O templo apontava para Cristo. Então todo aquele ritual simbólico era sombra de algo que haveria vir, e ele está explicando a solução para o problema está naqueles símbolos que estavam lá. Mas ele se cumpriu agora, e agora nós podemos ter confiança. Nós podemos chegar com fé verdadeira. Agora essa realidade se cumpre em Cristo Jesus. A conclusão diante disso: aproximemos de Deus com confiança e convicção de fé. Apegamos firmemente à esperança que professamos. Qual esperança que professamos?
O Evangelho de Deus, ora bolas. O Evangelho de Deus, a palavra do Senhor, sim, a Bíblia, essa é a esperança. Agora nós podemos confessar a esperança que professamos, que confessamos, que dizemos. Se dizemos que Cristo é o Senhor, que a palavra dele é a verdade, essa verdade que sustenta todas as coisas. A sua verdade. Cristo disse que ele em si não julgaria o mundo, mas suas palavras, a verdade julgaria. A verdade é o que sustenta o mundo, irmão. Por isso que os bereanos foram chamados de nobres, porque eles conferiam para ver se era verdade. Porque quem ama a verdade, ama o Senhor. E eles professavam essa verdade. Em momentos de luta, o que nos resta? A verdade. A Bíblia. Em momentos de luta. Sim, eu entendo, mais uma vez, a solução, muitas das vezes, para a nossa vida de forma prática. A solução, assim, você fala assim, em uma palavra, o que resolve? Dinheiro. Em uma palavra, o que resolve? Paz na minha casa. Em uma palavra, o que resolve? Cura. Uma doença que acometeu a minha vida. Um emprego novo. Ou seja, as soluções parecem estar totalmente ligadas, as soluções parecem estar totalmente ligadas a coisas materiais e abstratas. Mas você precisa de fé que te leve a uma força interior, que te leva a uma capacidade de suportar a luta, que te leva a uma sabedoria celestial, que te leva a tomar decisões baseadas em princípios divinos, que te leva a viver uma vida de bem-aventurança. Tem um começo, tem uma base. Por isso que o autor não começa, olha, como nós vamos resolver o problema da perseguição? Não, eu preciso, antes que vocês encontrem a solução prática, eu preciso dar para vocês a base para que vocês tenham capacidade de chegar, de repente de resistir. Como vocês vão resistir? De repente não tinha solução prática para a perseguição. De repente lutar não daria. Resistir pela força não daria. De repente não tinha dinheiro para poder migrar para uma outra região e fugir daquela perseguição. De repente, a única coisa que sobrou para os hebreus era resistir. Mas como resistir? Sem fé, sem força. Diante das lutas, por mais que você diga assim, Elvis, não é caso de fé. É caso de uma doença que acometeu com um familiar meu, ou comigo mesmo. E vai chegar uma hora na vida, irmão, como todo mundo, como aconteceu na vida do apóstolo Paulo, como pode acontecer com qualquer um de nós, tem hora que parece que Deus fala assim, não, você vai passar por isso. Como Jó diz, Deus me deu, Deus tomou, não tem solução. Bendito seja o nome do Senhor. Onde você vai encontrar força nesse dia? Onde você vai encontrar força? Mas o homem e a mulher fraco, moderno, nos dias de hoje, não estão procurando fundamento na fé. Porque para eles o assunto teológico não se aplica à vida prática deles. Para eles a cruz não se aplica à vida deles. De uma certa forma, ele é tão especial que a cruz, os evangelhos, os milagres, as cartas de Paulo, as igrejas, os dons ministeriais, nada disso serve, porque de alguma forma o que resolve para ele é só o que ele determinou que resolva. Um homem arrogante. Paulo diz isso em Timóteo, que nos últimos dias os homens seriam arrogantes. O homem sem fé, moderno, o crente moderno, sem fé, o crente que não acredita na Bíblia, mas acredita em livros em 5 passos, 7 passos, 10 passos e nega a verdade, esse homem é fraco e sem fé. Nós viemos, irmão, a nossa história, nós estamos aqui como igreja, uma porta aberta, nós estamos aqui porque teve homens que acreditaram nessa palavra. Teve homens que sobreviveram, teve homens que aguentaram o martírio, teve homens que perderam tudo, mulheres que perderam tudo, até a sua vida, porque acreditaram nessa palavra, nesse método. Diante das lutas que eu acredito que a maioria de nós esteja passando, eu não sei a real situação de todos e o problema de todos,
Mas muitos de nós não estamos passando a metade do que os hebreus estavam passando. E de que as pessoas da história, da igreja perseguida, passaram e passam até hoje. E essas pessoas são sustentadas, são resilientes, aguentam, firme, encontram sabedoria, capacidade para continuar a partir dessas verdades. São essa verdade que sustenta você, que te trouxe você até aqui. Se há uma verdade que sustentou você, foi essas. Não foi mais nenhuma outra. Foi a palavra de Deus. Você acha que o que te sustentou foi o prato de comida que você comeu hoje meio-dia. Jesus disse que nem só de pão vive o homem. O homem, ele não está vivo pelo alimento que ele come. O homem sobrevive disso aqui, ó. Essas verdades que nutrem a alma e o coração do homem. Como você vai viver? Como você vai viver no dia que uma depressão bater em sua porta? Qual verdade vai te sustentar? Qual? Ou por quê? Pergunta para qualquer uma pessoa que teve depressão. Ela nunca achou que ela teria. Pergunta. Pergunta a pessoa que passou uma luta, perdeu um ente querido, ele fala assim, eu nunca achei que aconteceria comigo. E qual verdade vai sustentar? Eu fico pensando comigo, e se um dia acontecer comigo? A depressão bater na minha porta, o que vai me sustentar? A minha força? Dinheiro? Ué, o índice de depressão está entre pessoas que têm uma vida financeira mais tranquila? Mas como? O que vai me sustentar? O que vai te sustentar quando a pornografia bater em sua porta? O que vai te dar força para você vencer? Coaches? Você entender como é que funciona o cérebro? Dopamina, a química do cérebro, dopamina, adrenalina. Agora eu sei que libera quantidades de química lá no meu cérebro, que faz meu cérebro comportar assim, assim, assado. Isso vai fazer você mudar? Isso vai te transformar? E mais uma vez, o que vai te dar força quando uma doença bater na sua porta? O que vai te sustentar? Irmão, o mundo desaba. Tem hora que as lutas vêm na nossa vida, que o nosso castelinho assim, ó, de areia, ele olha, e o que nos resta é só Cristo. A verdade. Eu fico imaginando essa reunião da leitura da carta aos Hebreus. Essas pessoas indo para casa e falando assim, sim, agora eu posso resistir, porque tem um sacerdote que ele passou por tudo que eu estou passando. E a Bíblia diz sim que em momentos de dificuldades eu posso recorrer a ele. A carta diz, a carta aos Hebreus no capítulo 4 falou que em momentos de dificuldade, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Fico pensando naquelas pessoas voltando para casa, sem nada palpável, sem nada, sabe? Sem nenhum Pix, sem nada palpável, sem nenhum governante falando assim, olha, eu vou proteger vocês agora. Nada. Eles só voltando com fé. Só voltando acreditando que eles poderiam resistir. Nem que sejam até a morte. Como o próprio autor diz no capítulo 12, vocês não sofreram indo até a morte. Eles falam assim, não, nós estamos vivos. Há uma esperança para nós. Não crer em Deus e nessas verdades é automaticamente crer em homens. Certo? Eu não creio, nem nenhum nem outro. Eu creio em mim mesmo. Você está crendo em homens, em você. Você está baseando a sua fé naquilo que você acredita. Não crer nisso que nós estamos falando aqui agora é ser arrogante, é ser como um homem ímpio, arrogante. E não crer nas palavras de Deus, nessas verdades, é crer em você mesmo, é crer em homens. E eu queria ler com você um texto. É Romanos 1. Nossa, muito lido. 28 ao 32. Pode abrir, por favor. Romanos 1, 28 ao 32.
Diz assim: além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele, Deus, os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneira de praticar o mal, desobedecem os seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam quem as praticam. Deus disse que os homens que rejeitassem o seu conselho, homens que rejeitassem a sua palavra, homens arrogantes que substituíssem a palavra de Deus por metodologias humanas, Deus entregaria esses homens a uma disposição mental reprovável. Ou seja, não importa o que eles pensam, eles estão errados. Não importa o que pareça estar certo, eles estão errados. O homem ímpio, por natureza, ele é errado. E ainda que ele tenha alguns insights de coisas que parecem verdade, mas por essência está errado. Então, a Bíblia diz que Deus os entrega a essa condição. E me choca quando eu olho para a igreja nos dias de hoje. Eu vejo a igreja abraçando metodologias humanas e deixando a fé verdadeira para trás. A fé verdadeira que sustentou, nos trouxe até agora. Mas a igreja tem uma tara, a igreja moderna nos dias de hoje, tem uma tara com o moderno, com o que é novo, romper com a historicidade da igreja. Você olhar para trás e ver o que passou, entender a história, entender que homens e mulheres se debruçaram sobre a palavra de Deus, entender que homens se debruçaram sobre a palavra de Deus, sobre a verdade, entender como é que a igreja foi sustentada. E hoje nós estamos aqui na história. Negar isso é muita arrogância. E os homens hoje escolhem um caminho cada vez mais moderno e abandonam a verdadeira palavra de Deus, a única coisa que pode transformar o homem e salvar o homem é a palavra de Deus. Sim, a partir dessa base, Deus te dá, sim, sabedoria, para que você possa, de repente, uma forma de administrar os seus recursos melhores. De repente, Deus te dá um escape dentro de tentações para você romper, para você vencer os impulsos da carne. A partir disso aqui, Deus, sim, eu acredito que Deus te dá uma capacidade, uma sabedoria de ganhar mais dinheiro, abrir uma porta, empreender, abrir um negócio, trabalhar em 2 empregos, economizar aqui, perceber onde está gastando, substituir, mudar o estilo de vida. Eu acredito que a partir daí, mas eu acredito que a mudança só a partir daqui. Por quê? Porque eu sou pastor e eu leio Bíblia, e a Bíblia para nós que nos interessa nesse momento. Por isso que eu disse lá no começo, nós temos que voltar a ser crente. Já está bom, irmão. Voltar a ser crente. O que o crente faz? Olha para a verdade de Deus. Sabe o que Colossenses 2:3 diz? Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Nele quem? Jesus Cristo. O próprio Cristo Jesus. Nele, em Cristo Jesus, estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. A igreja foi sustentada por isso aqui, por essas verdades. Sabe essas lutas que você está passando hoje? Por mais simples que você possa imaginar que elas são, por mais bobas ou por mais complexas, elas são resolvidas através da realidade de Cristo hoje, como sumo sacerdote, entrando na presença de Deus e pegando você pela sua mão e falando assim: Pai, olha aqui, eu sei o que ele está passando. Eu sei. Sabe essa tristeza de perder alguém que ama? Eu sei. Eu passei. Então, Pai, ajuda ela. É o sumo sacerdote intercedendo por você. Sabe aquela dificuldade? Sabe aquela sensação de solidão? Lembra de Jesus no Getsemane? Na hora mais dificultosa da vida de Jesus, ele falou assim: cara, vocês não podem orar um pouquinho comigo? Não é possível. Nem por 1 hora. Jesus virou as costas, os caras roncando. Os caras abandonou Jesus.
Pai meu, por que me abandonastes? Esse sumo sacerdote sabe. Sensação de solidão, tristeza, dificuldade, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Jesus passou por todas essas tentações, Jesus sentiu todas as dificuldades, por isso ele pode, isso me dá fé de verdade. Eu não sei o que move o seu coração, o que está movendo o seu coração nesses últimos tempos, mas é saber que tem um Deus lá no céu, que olha por mim e fala assim, filho, você não está sozinho, eu estou com você. Você não está sozinho, eu estou com você. E eu acredito que a igreja precisava buscar nessa fonte de tesouros e de sabedoria e do conhecimento. Cristo é a fonte. Cristo falou que ele era maior do que Salomão. Ele era maior do que o homem mais sábio. Está aqui, Jesus disse para os fariseus, quem é maior do que Salomão. No versículo 24 e 25, diz assim, consideremos uns aos outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixamos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, e ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Olha, é assim, ó. O conselho, se a gente for parafrasear, pastoral, é assim, olha, não faltem de culto. Não. Mas nós somos sempre perseguidos. Tá certo, continue se reunindo. Mas eu tô com extrema dificuldade. Continue se reunindo. Continue se reunindo. Porque diante das lutas, eles estavam sucumbindo ao desejo de abandonar a reunião. Assim como o texto diz, alguns já estavam fazendo. O autor escreveu, olha, como já é de costume de alguns, abandonar a reunião. Culto significa descansar, culto significa agradecer. E eu não quero ser um legalista e dizer para você vir no culto de qualquer forma, e você tem que vir no culto, porque se você deixar de vir no culto, vai acontecer isso com você. Não é na ideia de legalismo, é na ideia é num conceito bíblico. É na ordem que o autor escreveu, não deixem, no imperativo, não deixe de reunir, mesmo diante das lutas, não deixe de reunir. O conselho era sábio, por quê? Porque nós tendemos, diante das lutas, a abandonarmos uns aos outros. Diante das lutas, tendemos a nos isolar. Diante das lutas, tendemos a nos afastar. Diante das lutas, tendemos a deixar um pouco a comunhão e viver um pouco mais isolado. E eu não estou dizendo que a vida se resume em vir à igreja, mas reflita comigo. Todos os outros momentos que você vive fora do momento de comunhão, da congregação, todos os momentos que você vive fora desses momentos, depende do que você aprendeu aqui, do que você se permitiu ser transformado aqui e do que você vive aqui. Você é um resultado do seu relacionamento com Deus a partir da sua comunidade. Do quanto você deixou ser transformado aqui e do quanto você se permite viver, se entregar aqui. Você é esse resultado. O crente é esse resultado. Então, todos os outros momentos que você vive fora da comunhão, fora de reuniões como essa, vai estar totalmente ligado ao que você aprendeu e viveu aqui, sim ou não? Ou aqui é só uma reunião para nós ficar assim, batendo papo, jogando conversa fora? Tudo que nós aprendemos aqui, colocamos em prática lá. Sobre casamento, aprendemos aqui, sobre a palavra de Deus. Verdades espirituais que mudam a nossa vida sobre casamento. Quem participa dos encontros de casais, esse ano nós falamos sobre sexualidade no sábado. Eu falei com os irmãos, vocês estão achando que nós vamos falar sobre 50 tons de cinza? Sobre como deve fazer? Isso, está todo mundo cansado de saber como é que faz. Não precisa dar ideia para ninguém, que está todo mundo, está precisando até podar um pouquinho, tem gente já passando os limites.
Nós precisamos falar no conceito bíblico do que é. Então são realidades como essa que mudam. Por isso que o autor escreveu, diante das dificuldades que vocês estão passando, é pior vocês não se reunir. É pior. Irmão, Deus é soberano, Ele faz do jeito que Ele quiser. Deus é soberano. Ele salva, como eu expliquei esses dias, Naamã. Naamã, um general assírio na Síria, longe, 3 meses de viagem, 2.000 quilômetros de distância de Samaria. O que aconteceu? Deus teve um encontro com esse homem lá, através da serva dele. Vai lá que tem profeta lá. Deus começa a trabalhar na vida dele lá. Então sim, Deus é soberano, Ele faz do jeito dele. Mas observando a vida, e se eu estiver errado, você pode me corrigir, observando a vida, observando como Deus, o modo operante de Deus, Deus derrama bênçãos sobre seu povo. Bênçãos essas que não são você como alvo direto, mas como um povo dele. Você nunca percebeu que o que Deus faz na sua vida acaba impactando as pessoas que estão do seu lado? Eu custei, irmão, para perceber que Deus tinha me dado 2 filhos. E um dia eu caí na ficha, eu falei, Deus, só usa meus meninos, Jesus. O Senhor está usando ele, Deus, na cara dura. O Senhor não me deu eles para mim, o Senhor deu eles para ti mesmo, para a tua glória. Deus, o Senhor está me usando, sem eu perceber. O Senhor não me deu uma família feliz, o Senhor me deu uma família para a tua glória. Ele derrama a bênção sobre o seu povo que alcança toda a igreja. Esse é o método dele. Por isso que Deus fala, por isso que o autor fala, não deixa de reunir. Fica junto. Porque no versículo ele diz assim, para incentivarmos o amor mútuo e as boas obras. Para encorajarmos. Porque é chegado o grande dia, quando o texto diz, no final do versículo 25, porque se aproxima o dia. Esse dia aqui, que dia é? É o dia da volta do Senhor. Ele está se referindo ao grande dia. Ele está falando assim, congreguem, porque Jesus está voltando. Ah, gente, isso é muito pastor antigo, né? Ainda bem que eu estou de terno, hoje até combina. De blazer, estou de terno, estou de blazer. Eu estou de blazer, combina comigo, com esse conselho de hoje. Congrega, porque Jesus está voltando. É isso. É essa a ideia bíblica. É isso que nós crentes devemos viver. Eu não digo que você crente, o pastor, ele não pode saber de outros assuntos. Eu não digo que você possa procurar, por exemplo, em atividade física, só um exemplo, de uma área que está um pouco desligado da Bíblia, para você melhorar de vida. Mas até sobre isso, você precisa ter a base, você precisa ter fé, até para você viver essas realidades, até para você viver uma realidade profissional, até para você viver uma realidade de saúde, alimentação, de trabalho, até para isso, você precisa ter como base. Nós precisamos voltar a esses pilares da fé, a gente precisa voltar a essa ideia, que a Bíblia é a verdade que nos sustenta, que é essa verdade que nos sustenta. Incentivarmos ao amor e às boas obras. Sim, irmão. Sim. Nós, aqui, é esse ambiente que é promovido, de amor e boas obras. Aqui, a minha vida impacta a sua, e a sua impacta muito a minha vida. É aqui que eu sou transformado. É aqui que você é transformado. Amém? A gente precisa... vou usar uma palavra que está no nosso dicionário de crente. Tomar posse. Tomar posse. Tomar posse nada mais é do que você acreditar naquilo que está na palavra de Deus. Acreditar naquilo que o Senhor entregou nas suas mãos. Aquilo que o Senhor disponibilizou para nós. O que o Senhor disponibilizou para nós essa noite? Um lugar chamado presença dEle. Um lugar chamado Santo dos Santos. Jesus disse para os discípulos assim, olha, se obedecermos ao Pai, vamos fazer morada nele e Ele fará morada em nós. Deus não é somente uma pessoa, mas Ele se manifesta como um lugar, uma presença.
E a gente precisa entrar nesse lugar através de Cristo Jesus. E nesse lugar, agora sim, nós temos condições para viver todas as outras realidades. Amém? Você pode ficar de pé, querido, essa noite? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Vamos ceiar, meus irmãos? Vamos sentar com o Senhor? Vamos participar desse memorial? Vamos lembrar de tudo que Ele fez por nós essa noite? Vamos, nessa noite, deixar as nossas petições, dar uma pausa nelas por enquanto, deixar as nossas petições. Vamos, nesse momento agora, deixar de lado os nossos sentimentos que nos afligem, de repente, nessa noite, ansiedade, preocupação com o amanhã, tristeza. Vamos deixar esses sentimentos agora e poder, para que a gente possa ter o nosso coração todo voltado para o sacrifício de Jesus na cruz. Eu queria pedir o Marquinhos e a Luana para vocês poderem servir a ceia nessa noite, irmãos, para a gente estar lá em cima. A Luana já está até lá já. Não está lá em cima, não? Ah, tá. Amém, está lá em cima, né? Amém. Glória a Deus. Eu lembro, irmão, quando a gente começou com a nossa igreja, sabe? Quando a gente começou com a nossa igreja, tínhamos um problema da Santa Ceia. Robinho lembra bem, foi um problemão, assim. As pessoas chegavam para a gente, olha, a Santa Ceia, ela tem que ser feita assim, viu, pastor Elzo, viu, pastor Robson? Olha, a Santa Ceia, pastor, algumas pessoas podem participar, outras não. Pastor Robson, olha, essas pessoas, a Santa Ceia, ela tem que ser só para membros da igreja. Aquele que está visitando a igreja não pode. Moço, era um problema. Toda vez que chegava aqui Santa Ceia, alguém chamava nós ali no fundo e falava, olha, pode ser assim não. Não pode ser assim não. E eu entendo, sabe, a preocupação de algumas pessoas, porque a Bíblia diz para cada um examinar a si mesmo. Para cada um examinar a si mesmo, mas não fazer assim, de forma relaxada, mas que a gente possa examinar e comer. Examinar e comer. E é bem verdade que na antiga aliança, como a gente está falando de Hebreus, hoje a gente pode falar um pouquinho que a gente está dentro do assunto. A antiga aliança era um problema se aproximar de Deus. A gente bem vê alguns textos de Isaías, Pedro dizendo para Jesus que afastas dele porque ele era um homem pecador. A gente bem lembra de textos como de Êxodo, que o povo diz para Moisés, fala você, Moisés, com o Senhor, porque nós não. Nós queremos distância desse Deus que é santo, porque senão a sua glória, o seu poder, a sua santidade pode nos matar. Mas o autor de Hebreus, quando ele diz assim, nos aproximemo-nos com toda confiança. Nos aproximemos com toda confiança ao trono da graça. Preste atenção, meus irmãos. Nesse momento o autor está fazendo, mais uma vez, ele está remetendo ao Velho Testamento. Ele estava lembrando situações de reis, que ele cita o trono da graça. Ele está lembrando das situações de reis, quando os súditos queriam falar com o rei. O rei precisava autorizar o súdito a se aproximar. O rei não chegava assim, ei, tudo bom, rei? Bom dia, pá. Não. O súdito de longe pedia autorização para falar com o rei, para se assentar com o rei. E naquele momento o rei levantava o seu cetro e autorizava. Então a gente entende que toda essa preocupação, mas o autor diz, se aproximemos com confiança ao trono da graça. Nos aproximemos com toda confiança. E por que ele faz esse convite? Porque ele quer que todos se lembrem. O convite é um memorial. Ele diz, em memória de mim.
lembrar de que sim, eu não merecia se aproximar desse rei, eu não merecia assentar ao lado desse rei, eu não merecia, mas ele quis, ele chamou. O rei levantou o cetro e falou: ei, súdito, ei, meu servo, se aproxime. E ele agora nos oferece sua carne e o seu sangue. Obrigado, filho. E ele diz assim: olha, todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim, aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aleluia. Comunhão no plano espiritual, é isso que Ele quer. Ele quer que você tome posse. Como toda essa realidade que nós acabamos de aprender sobre Hebreus, o trono. Aproximemos do lugar santo através de um sacerdote num novo e vivo caminho, com a consciência pura, sincera de coração. Agora ele chama: ei, viva essa realidade da Santa Ceia, porque todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Ei, irmão, eu sei que a acusação, eu sei que há uma acusação de você mesmo, a sua consciência dizendo assim: não, mas eu não sou digno, eu não sou digno de ser chamado, de estar aqui, de se assentar diante desse rei. Mas ele diz: vem. Ele diz: vem. Jesus diz em Lucas, conta uma parábola, que um homem preparando um banquete convidou muitas pessoas, e na hora de começar enviou seu servo a dizer aos seus convidados: venha, pois tudo está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro diz: olha, não posso, estou trabalhando, acabei de comprar um campo. E ele falou assim: não. Então o dono da casa irou-se e ordenou aos seus servos: vá rapidamente aos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Sim, era para os nobres estar participando agora. Era para os nobres dessa cidade agora aqui de Lagoa Santa, só os mais importantes da nação, do país. Era só os mais importantes que era para se assentar agora. Era para se achegar ao rei, mas ele chamou você. Ele me chamou, Ele chamou os pobres, Ele chamou os mancos, os cegos, como na caverna de Adulão, aqueles que não podiam, aqueles que não mereciam, aqueles que estavam pobres, endividados, aqueles que tinham problemas, doentes, aqueles que estavam distante do Senhor e não mereciam. Ele falou assim: venham, sente à mesa comigo, vocês são os meus convidados. E a tua palavra diz: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, diga assim com muita fé: graças a Deus, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Pode comer do pão, meu querido. Tudo está preparado, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez. Graças a Deus, Pai. Graças a Deus. Graças a Deus por Jesus. Estão chegando agora. Somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar hoje. Todos os versos e canções às vezes quebrantado, só quero te
agradecemos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pelo que o Senhor fez por nós, meu Pai. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso quando? Sempre. Sempre, para todo sempre, até que ele venha. Sempre que beberem em memória de mim. Pode beber do cálice. Glorifica o nome de Jesus, querido. Só tu. Glorifica o nome de Jesus Cristo de Nazaré. Glorifica o nome do nosso Senhor. Agradece Ele por tudo que Ele fez na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor, por nos ter libertado, Senhor, das mãos de Satanás. Obrigado, Senhor, por nos ter livrado da condenação eterna. Obrigado, Senhor, por ter entregue o seu Filho na cruz por mim, Pai. Oh, Senhor, obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Tu és santo. Obrigado, Jesus. E não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória pra sempre. Amém, 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 amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória pra sempre. Amém. Feche seus olhos essa noite, cara. Feche seus olhos essa noite. Peça ao Senhor para te lembrar nessa noite. Espírito Santo de Deus, nos lembra da onde o Senhor nos tirou, Pai. O que a morte do Senhor na cruz representou na minha vida. Da onde o Senhor me tirou, Pai. Da onde o Senhor nos tirou. Da onde o Senhor nos tirou, Pai. Do que o Senhor nos libertou, Senhor. Oh Deus, obrigado, Senhor. Estávamos perdidos, Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Mas a Tua graça, Senhor, nos alcançou. O Senhor, Deus, nos alcançou no meio do caminho. Nos pegou pela mão e nos trouxe, Senhor. E nos redimiu. Colocou um novo cântico em nossa boca. Nos deu novas vestes. Calçou uma sandália em nossos pés. Colocou um anel no nosso dedo. Nos chamou para fazer uma festa. Celebrarmos uma presença com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, Deus. Senhor, que a Tua igreja, Deus, nunca perca, Senhor, a realidade da cruz em nossos corações. Sabedoria humana, Deus, nunca vai nos roubar a essência da cruz na nossa vida. Pai, em nome de Jesus, ajuda a cada um aqui, Deus, a viver de forma santa, Pai. A cada um a viver de forma a que glorifique o Teu nome, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha avivar a Tua igreja, que o Senhor venha despertar a Tua igreja para uma nova vida, que o Senhor venha, Deus, trazer uma nova realidade nos lares, Senhor, trazer a paz que excede todo entendimento nas casas, Deus, estabelecer, Senhor, a paz nos lares, Senhor. Pai, em nome de Jesus oramos, Senhor. Nessa noite, Deus, oramos te agradecendo, Pai. Mas agora, Deus, queríamos te pedir, Senhor, por aqueles que estão enfermos nessa igreja. Pela Rose, Pai, que está com problemas, Senhor. Alcança a vida dela, Pai, no nome de Jesus. Deus, oramos pela irmã Luzia, pelo irmão Raimundo, Senhor. Oramos, Senhor, te agradecendo pela Eloá, que o Senhor visitou no hospital. Oramos pela Patrícia, Senhor, e sua mãe, que ela tem cuidado dela.
Oramos, Senhor, por todos aqueles, Senhor, que estão passando dificuldade nessa igreja, por todos aqueles que estão acometidos de uma doença, que seja na carne, que seja no espírito, que seja na alma. Oh, Jesus Cristo, acreditamos, Senhor, que o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor cura, o Senhor restaura, o Senhor renova, o Senhor traz força, o Senhor traz o vigor, o Senhor traz, Senhor, a oportunidade de vivermos uma nova história, Pai. Oh, Deus, oh, Senhor, nos ajuda, Pai. A frieza espiritual tem rondado os nossos corações. A frieza tem rondado o coração do teu povo. Desperta-nos, Deus. Oh, Senhor, a tua palavra diz que o teu filho, quando andou nessa terra, orou, suplicou, e com lágrimas em alta voz, ele clamava ao Senhor, nos ensinando, Deus, a clamar e pedir ao Senhor um milagre em nossas vidas. Faz um milagre nessa igreja, faz um milagre em meio ao teu povo, aviva o teu povo em meio a essa obra, Pai. Oh, Jesus Cristo, obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, para sempre, em todo sempre, a Ele a glória, A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre, amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a Você pode aplaudir Jesus essa noite? Bora aplaudir o Senhor essa noite. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Meu irmão, Deus abençoe a vida de cada um. Irmão, não desista. Não desista, continue. Continue em oração. Dobre seus joelhos. Dobre seus joelhos. Tudo que você tem pedido ao Senhor, tudo que você tem clamado ao Senhor, Ele tem ouvido. As coisas que você tem pedido ao Senhor são coisas valiosas. É família, é união, é matrimônio, é o coração, é uma cura para a alma. São coisas valiosas, são coisas que exigem muita luta, são coisas que exigem de nós fé, são coisas que exigem de nós joelhos dobrados. Não desista, irmão. Vocês foram chamados para ter uma vida em comunhão.